Você já imaginou que um simples dia comum em uma cidade do interior poderia se transformar no maior mistério da ufologia brasileira? Em janeiro de 1996, uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais viu sua rotina ser interrompida por algo que ninguém poderia prever. Luzes no céu? Não. Um fenômeno natural? Muito menos. Estamos falando de criaturas estranhas, operações secretas e um silêncio imposto à força, como se a verdade fosse algo a ser escondido a todo custo. Não é todo dia que a história do Brasil é marcada por um contato extraterrestre tão impactante quanto esse. Prepare-se para descobrir cada detalhe de um caso que até hoje causa controvérsias e intriga até os mais céticos. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e inscrever-se no canal para não perder nenhum detalhe. Você sabia que quanto mais você interage, mais histórias como essa aparecem para você? Vamos juntos explorar o que aconteceu em Varginha. Aperte o play e vamos começar agora. Varginha, sul de Minas Gerais, janeiro de 1996. Uma cidade pacata conhecida pelo café, pelos dias tranquilos e pelas montanhas que a cercam. Mas naquele início de ano, algo aconteceu ali que abalaria profundamente a vida dos moradores e marcaria a história da ufologia para sempre. Não estamos falando apenas de luzes no céu, estamos falando de criaturas, de uma possível captura, de operações militares secretas e de um silêncio imposto à força. Hoje você vai conhecer, em detalhes, o caso ET de Varginha. O relato mais famoso e perturbador de contato extraterrestre no Brasil. Uma história que envolve seres de outro mundo, uma cidade pequena e um mistério que permanece até hoje sem resposta. Tudo começa na manhã de 13 de janeiro de 1996. Moradores da zona rural de Varginha relatam ter visto um objeto voador em chamas, cruzando o céu, soltando uma fumaça densa. O objeto parecia estar em chamas, mas sem deixar cair pedaços. Era o início de algo que tomaria proporções impensáveis. O fato logo chamou a atenção da mídia local, mas as informações sobre o avistamento eram vagas e contraditórias. Moradores de outras regiões próximas também viram o objeto, mas ninguém conseguiu identificar o que era exatamente. O mistério estava apenas começando. No dia 20 de janeiro, por volta das 3 horas da tarde, 3 jovens, as irmãs Liliane e Valéria Silva e a amiga Kátia Xavier, atravessavam um terreno baldio no bairro Jardim Andere. Elas avistaram algo agachado perto de um muro. Ao se aproximarem, congelaram. O que viram foi algo que jamais imaginariam encontrar. A criatura tinha cerca de 1 metro de altura, pele marrom avermelhada, viscosa, com veias saltadas na cabeça e olhos vermelhos, grandes, sem pupilas. Não usava roupas. Seu corpo parecia frágil, quase doente. Estava encolhido, tremendo, como se estivesse em estado de choque ou debilitado. O cheiro ao redor era insuportável, algo entre enxofre, amônia e carne em decomposição. Um odor que ficou impregnado nas memórias das 3 para sempre. Assustadas, as meninas correram até suas casas, contaram tudo às mães, que não acreditaram inicialmente. Mas algo dentro delas as fez retornar ao local, minutos depois. No entanto, a criatura já não estava mais lá. O terreno onde ela havia sido vista, contudo, guardava marcas, pegadas pequenas, com 3 dedos e uma substância pegajosa que brilhava à luz do sol. O cheiro ainda pairava no ar, incomodando quem passava por ali. No mesmo dia, um casal que passava de carro por uma rua próxima afirmou ter visto um ser estranho atravessando a via correndo e desaparecendo num matagal. Eles relataram a mesma descrição das meninas. Marrom, olhos vermelhos, aparência abatida e com dificuldades para se mover. Algo definitivamente estranho estava acontecendo em Varginha. Horas depois,
algo ainda mais surpreendente aconteceu. Militares começaram a circular pela cidade. Caminhões, jipes, soldados com uniformes camuflados. Ninguém sabia explicar o que estavam fazendo ali, mas a movimentação era intensa. O que parecia ser uma simples observação do céu se transformou em algo muito mais complexo e secreto. Naquela noite, por volta das 22 horas, algo ainda mais impressionante aconteceu. Segundo diversas testemunhas, uma criatura foi capturada por soldados no bairro Santana. Ela teria sido encurralada em um beco e colocada em uma caixa metálica, envolta por panos. Moradores assistiram à cena em silêncio, com medo, sem saber o que fazer ou o que estava acontecendo. Uma das versões afirma que 3 viaturas participaram da operação, com cerca de 10 homens envolvidos. A criatura foi levada para a base da ESA, Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, a cerca de 25 quilômetros de Varginha, onde deveria ser analisada, mas nunca mais foi vista. Ninguém sabia o que aconteceu com ela depois disso. E então, algo trágico aconteceu. O cabo do Corpo de Bombeiros, Marco Eli Xerezi, que supostamente ajudou na captura da criatura, apresentou sintomas de uma infecção incomum. Em poucos dias, teve falência múltipla de órgãos. Morreu em 15 de fevereiro de 1996. A causa oficial? Bactéria agressiva. Mas os familiares garantem. Marco teve contato físico com o ser e nunca mais foi o mesmo. Seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, gerando especulações de que algo mais sério havia ocorrido naquele encontro. Nesse meio tempo, outros relatos surgiram. Uma enfermeira do Hospital Regional de Varginha, que preferiu não se identificar, afirmou ter presenciado a entrada de um comboio militar no hospital por volta das 2 da manhã. Um dos soldados carregava uma maca coberta com uma lona grossa. Segundo ela, debaixo da lona havia um corpo pequeno e de forma incomum. Ela tentou se aproximar para observar, mas foi impedida pelos militares, que a afastaram com violência. Os ufólogos Ubirajara, Franco Rodrigues e Vitório Pacatini começaram a investigar o caso. Eles entrevistaram mais de 80 pessoas, incluindo motoristas de ambulância, funcionários da prefeitura, policiais militares, médicos, enfermeiras e civis que viram a criatura. Todos os depoimentos apontavam para algo fora do comum. Algo que não era humano, mas havia algo mais, algo que não estava sendo dito. Havia uma grande preocupação em silenciar as pessoas que sabiam demais. Uma das maiores evidências foi o aviso vindo do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Segundo documentos obtidos anos depois, os americanos teriam alertado o Brasil sobre a queda de um objeto voador não identificado no território brasileiro. Esse aviso teria sido feito antes mesmo do dia 20 de janeiro. O governo brasileiro, então, se viu obrigado a agir rapidamente. A presença militar repentina e intensa em Varginha passou a fazer sentido. Eles estavam esperando por algo e estavam preparados. Muitos acreditam que o governo brasileiro já sabia sobre a queda do OVNI e sobre a presença dos seres alienígenas, antes mesmo de os moradores de Varginha terem contato com eles. Em paralelo, teorias começaram a surgir. Alguns pesquisadores acreditam que não foi uma única criatura. Pelo menos 2 teriam sido vistas em locais diferentes, com descrições idênticas. Uma delas foi capturada viva. A outra morreu e teve o corpo encaminhado para análise em um hospital militar. O corpo teria sido levado até Campinas, em São Paulo, e submetido a uma autópsia. Médicos da Unicamp teriam participado da operação. Após o procedimento, os inúteis registros foram apagados, funcionários silenciados. Um dos médicos envolvidos abandonou a profissão meses depois, alegando razões pessoais, mas nunca explicou o que realmente aconteceu durante a análise.
Até hoje, nenhuma imagem oficial foi divulgada. Nenhum documento militar foi liberado. Mas o rastro de medo e silêncio permanece. Tudo o que restam são rumores, teorias e especulações. E o mais perturbador, o silêncio das autoridades locais. As meninas envolvidas no primeiro avistamento, Liliane, Valéria e Kátia, foram perseguidas pela imprensa. Algumas se mudaram da cidade, amedrontadas com o assédio e a pressão que enfrentaram após o relato. Anos depois, Valéria Silva deu uma entrevista dizendo: "Eu não inventei nada. A gente viu aquilo. E aquilo não era deste mundo." Alguns moradores dizem que a cidade nunca mais foi a mesma. Pessoas começaram a relatar problemas de sono, pesadelos frequentes e até avistamentos de luzes no céu durante a noite. As autoridades locais se recusam a comentar o assunto. O exército nega qualquer envolvimento. Mas para os moradores de Varginha, algo aconteceu. A pergunta que ecoa até hoje é: por quê? Por que esconder tudo isso? O que havia de tão importante naquele ser a ponto de envolver o exército, o governo e até agentes estrangeiros? Por que um simples morador de rua causaria tanto alvoroço, sigilo e operações militares em plena luz do dia? Especialistas em ufologia apontam que o Brasil já teve contato com entidades não humanas em outras ocasiões. Mas este, em particular, foi o mais documentado, o mais grave e talvez o mais próximo de um contato oficial. Você acredita que o caso do ET de Varginha foi real? Ou tudo não passou de uma histeria coletiva alimentada por coincidências e suposições? Deixe seu comentário. Compartilhe esse áudio com quem gosta de mistérios. E lembre-se, a verdade está lá fora. E às vezes, ela está mais perto do que imaginamos. Se você gostou dessa história, siga nosso canal, ative as notificações, porque na próxima semana vamos explorar outro caso que desafia a lógica e o medo. Até lá!